flamenguista não tem um dia de paz. O rubro-negro começa a comemorar, começa a se alegrar, vê que o time está indo bem, vê que o time está ganhando, progredindo, está sem tomar gols com o Tite. Claro, teve aquele lance do Noga, mas não era o time principal e não era o Tite à beira do campo. O Flamengo começa a entrar numa sequência de vitórias e já tem bomba estourando dentro do Ninho do Urubu. E qual seria essa notícia que eu tanto quero dar para vocês? Bom, como você deve ter visto na capa do vídeo, na thumbnail, o Arrascaeta está sofrendo sondagens. E não somente ele, mas também o Pedro. Bom, vamos falar primeiro do Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo nessa temporada e nas últimas. Não preciso aqui explicar para você. Você que entende de futebol, seja você rubro-negro ou anti-rubro-negro, você sabe o potencial que o Arrascaeta tem dentro do futebol brasileiro. Ele é um jogador único, ele é um jogador genial sim, mas sofre com alguns problemas relacionados ao seu físico. O início da temporada do Arrasca não é normalmente muito bom e o final também não é dos melhores. Ele começa a desempenhar muito bem no meio da temporada e vai tendo uma gradativa queda de desempenho. Isso deve fazer com que ele não vá para a Europa. Mas aqui no mercado interno da América Latina, ele é um jogador que interessa muito. E quem está de olho no jogador é o Boca Juniors. O Boca Juniors, o gigante argentino, o clube que tem uma das maiores tradições aqui, né, na Libertadores, ele quer o Arrascaeta porque vê com bons olhos o jogador. E todos nós vemos com bons olhos o Arrascaeta, justamente porque a principal característica dele é potencializar o jogador que está jogando ao lado dele. Ele é garçom, mas também é artilheiro. O jogador faz de tudo. Ele entra na partida e muda o ritmo do jogo. Ele dita o ritmo do jogo com seus passes. Ele sabe muito bem fazer a função que ele opera no Flamengo. E óbvio que isso chama atenção. O Marcos Braz de pronto já falou, olha, se o Boca quiser comprar o Arrascaeta, eles vão ter que vender lá na Bombonera. Isso indica que o Flamengo não vai vender o Arrascaeta barato. Mas eu não gostei do tom dessa notícia, eu não gostei do que isso está gerando. O burburinho está crescendo cada vez mais e esses clubes, eles têm dinheiro sim, senhoras e senhores. Pode parecer que não, mas a grande maioria dos contratos fechados na Argentina é em dólar. Tanto é que o Flamengo contratou o De La Cruz em dólares. E o dinheiro esses caras têm, e se cismar, eles podem vir aqui no Flamengo e tentar contratar o jogador. Eu não sei quanto que é a multa rescisória do Arrascaeta, mas basta você lembrar de como foi a negociação com o De La Cruz, que você vai ficar assustado com relação à possibilidade do Arrascaeta sair. Basta que chegue alguém e pague a multa e vai levar o jogador. Então, este tipo de notícia não me agrada nem um pouco. Ainda mais quando vem um dirigente rivalizar e até fazer um boicote, fazer uma piada jocosa, ironizar o desejo de uma outra torcida tão apaixonada como é a do Boca Juniors. E outra coisa que está acontecendo dentro do Flamengo que pode prejudicar demais são as vaias ao Pedro e os aplausos, as ovações ao Gabigol. Toda vez que o Pedro sai de campo, ele é vaiado, e toda vez que o Gabigol substitui o Pedro, ele é ovacionado dentro do Maracanã ou de outros estádios. Gente, eu só quero dizer o seguinte para vocês. O Pedro não ganha nem perto do que o Gabigol ganha. E o Pedro é o jogador brasileiro com mais gols na última temporada e com mais gols nesta atual temporada. O Pedro tem 8 jogos e 8 gols, enquanto o Gabigol tem 8 jogos e 2 gols. É uma diferença muito grande. Só que eu entendo o seu sentimento porque eu também sinto isso, torcedor rubro-negro. O Gabigol é uma figura especial dentro do Flamengo. Ele é o cara que nas finais de Libertadores decidiu, ele é o cara que fez com que o Flamengo saísse da fila da Libertadores há 38 anos, ele é o cara emblemático. Ele é quase que um Nunes 2.0. Ele chega no jogo grande e cresce. Mas a fase do Gabigol não é boa. E isso não quer dizer que o Pedro não seja bom. E isso não quer dizer que o Pedro não mereça o respeito. E isso não significa que o Pedro mereça ser reserva do Gabigol. O Pedro hoje é melhor que o Gabigol em todos os aspectos. Inclusive, deve ser convocado para a seleção brasileira. O Gabigol precisa correr atrás do prejuízo, até porque a cobrança em cima do Gabigol é maior. E uma coisa que eu acho que está acontecendo é o Flamengo e a torcida rubro-negra, por medo de perder o Gabigol, graças àquele flerte que ele teve com o Corinthians, começou basicamente a passar a mão na cabeça do jogador e começou a fazer o que ele queria, ser novamente ovacionado.
Mas não acredito que isso devesse reverberar em críticas ao Pedro. Porque o Pedro sim está no papel dele. Está jogando bom futebol, está fazendo por merecer, está sendo escalado. Gente, é trabalho. O cara está sendo mais competente e ele merece a vaga. O Gabigol não está sendo tão competente e está sendo reserva. Mas os dois estão recebendo salário em dia, os dois ajudam o Flamengo da mesma maneira, só que o Pedro está sendo melhor. Então, eu não acredito que vaiar um dos principais artilheiros do futebol brasileiro atual seja algo bom. Até porque o Pedro já teve diversas sondagens, tanto do futebol árabe, quanto aqui propriamente do Brasil, do Palmeiras e do Atlético Mineiro, e recentemente sondagens da Inglaterra. E eu não preciso informar vocês que a Inglaterra tem muito dinheiro e é uma liga muito mais atrativa aos jogadores brasileiros do que o próprio Brasileirão. O sonho dos jogadores brasileiros é fazer sucesso na Europa. E se eu te falar que o Pedro poderia ir jogar na liga mais forte do mundo e ser um dos principais jogadores, destaque, e ser assim ovacionado pela torcida de algum grande clube inglês, eu posso te afiançar que o jogador gostaria dessa informação, o jogador ouviria uma proposta e provavelmente, diante do cenário atual que está enfrentando, consideraria uma ida para a Inglaterra. Então, assim, acho que o Flamengo está correndo muito risco quando faz piadas jocosas contra um grande clube de uma grande tradição e de uma fervorosa torcida como é o Boca Juniors, e erra muito, muito mesmo ao fazer aí essas atitudes grosseiras com relação ao Pedro. Porque assim, uma coisa é você criticar o jogador que está jogando mal. Agora, você criticar o cara que fez um hat-trick no penúltimo jogo, isso não existe. Isso não faz sentido. O cara tá fazendo gol atrás de gol. O cara tá cumprindo o seu papel e tá garantindo que o Flamengo seja vitorioso nos jogos. Ele não merece ser vaiado. Pelo contrário, ele merece ser aplaudido e o Gabigol sim ser cobrado e não vaiado. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui!